Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio. O objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E o vídeo de hoje é um vídeo especial, porque eu vou falar aqui, vou trazer para vocês o lançamento da mentoria, da turma de mentoria. Vai ter início, né, agora para o dia 17 de setembro, a primeira aula, a aula inaugural, dia 17 de setembro, a mentoria Advogar no Agro. Eu vou explicar para vocês aqui como que ela vai funcionar, né? Por que eu criei esse tipo de ensino através de mentoria, né? Para vocês poderem entender todo o contexto. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte: eu venho já há algum tempo falando sobre matérias relacionadas ao agronegócio, né? Então, estamos sempre falando sobre alguns assuntos, principalmente crédito rural, seguro agrícola, questões relacionadas a ações possessórias, apropriações, contratos, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre as dores do setor, né? E aí, decorrendo o tempo, também foram criados cursos, o curso de crédito de endividamento do produtor rural, ações possessórias e desapropriações rurais. Tenho tido muito contato com os advogados por todo o Brasil, né? E uma coisa foi possível identificar, né? Existe um vácuo aí sobre difusão do conhecimento nessa área. Então, existe uma vontade do advogado, às vezes, de saber mais, de ter mais base jurídica para poder atuar no setor, mas falta realmente, às vezes, cursos, para o advogado poder fazer e sair direto para a atuação profissional, né? Existem já, hoje em dia, mais pós-graduações, MBAs, né? Às vezes até cursos de capacitação, mas assim, em comparação a outros segmentos do direito, como direito civil, trabalhista, previdenciário, tributário, assim por diante, realmente ainda a quantidade de cursos disponíveis ainda é limitada, né? Então, eu recebia muitas mensagens de alunos pedindo a criação de mentoria para que pudesse ter uma aula ao vivo, né? Encontros ao vivo, para que pudesse tiradas as dúvidas e também passados casos práticos, resolução de casos práticos dentro dessas aulas. Então, a ideia da mentoria é trazer um conteúdo mais próximo, né? Porque o EAD, né, as aulas gravadas, elas são muito importantes, mas assim, em um segundo momento, talvez seja necessário mesmo esse contato mais próximo que a aula ao vivo vai trazer, né? De poder tirar dúvidas e etc, tá? Mas vamos entender o contexto aqui daqueles que ainda não estão tão por dentro do agronegócio. Por que é tão importante esse segmento para o direito, tá? Primeiro ponto, o agronegócio, pessoal, corresponde a 1/4 do PIB nacional. É o segmento base, ele fundamenta todos os outros segmentos da economia, tá? Se a gente tirar o agronegócio, muito provavelmente os outros setores vão sentir uma dificuldade muito grande no seu desenvolvimento, no seu crescimento, tá? Então, o agronegócio, além de corresponder em números absolutos ao 1/4 do PIB nacional, ele ainda é a base de sustentação dos demais setores da economia, tá? Então, isso é um fato numérico. Segundo ponto, o faturamento anual desse segmento ultrapassa a casa dos trilhões de reais, tá? Então, é um segmento que ele tem um giro econômico muito alto, né? E isso, evidentemente, que vai impactar no número de demandas e de necessidade jurídica de atuação profissional. Ou seja, quanto mais giro econômico um determinado setor tem, evidentemente que ele vai precisar de mais atuação de profissionais. Isso de todas as áreas, contábil, administrativo, produtivo e o jurídico,
né? Então, isso também é um fato. Quanto maior o volume de negócios que existe em um determinado setor, maior a necessidade de atuação jurídica. Então, nós estamos falando de um setor que corresponde à base da economia nacional, que fatura trilhões ao ano, né? Que tem um número de negócios muito alto, mas que, por outro lado, tem poucos profissionais ainda especializados. A gente pode dizer que apenas 3% dos advogados realmente são especializados no segmento do agronegócio, que, portanto, tem a expertise necessária para poder atuar no segmento. Então, nós estamos falando num setor de alta demanda de serviços e poucos profissionais ainda especializados. Então, hoje, quando a gente fala na advocacia, isso é um fato, que você precisa nichar a sua atuação profissional para você se destacar, o agronegócio é um excelente caminho. Por quê? Porque ele ainda é um mar azul, né? Um oceano azul. Ele tem muitas oportunidades e poucos profissionais disputando ali por serviços, né? O que diferencia de outros segmentos que muitas vezes você vai ser disputado pelo valor do serviço que você entrega e não efetivamente pela qualidade do serviço, né? Então, nichar a sua advocacia é importante, e nichar em uma área que ainda tem pouca quantidade profissional também é importante, tá? Então, esse é um cenário real. Quando a gente fala de alta oportunidade também de honorários no segmento, isso está relacionado ao alto faturamento do setor e dos altos números que o setor trabalha. Então, pequenos produtores rurais, médios produtores rurais, eles já trabalham com cifras elevadas, porque tudo é caro no agronegócio. Para você implementar uma lavoura de soja é caro, custa, tem alto custo. E esses altos custos, eles impactam em tudo o que esse produtor vai contratar. Impacta na compra de insumos, sementes, profissionais, serviços e assim por diante, maquinários. Então, é neste contexto que a gente fala que os honorários são mais elevados. Por quê? Porque a advocacia, existe uma tabela da OAB em que precifica o serviço em percentual. Então, se você partir na precificação do serviço em percentual e o volume do problema do seu cliente é alto, evidentemente que isso vai impactar também na sua precificação, tá? Então, estou jogando aqui para vocês números para vocês poderem entender, tá? E por esta razão, né, por existirem muitos advogados em contato, eles sentem assim uma necessidade muito grande em ter uma mentoria, ou seja, um curso em que haja esse contato mais próximo para poder resolver alguns casos concretos, além de ter, evidentemente, as aulas teóricas e práticas, a resolução de casos concretos para ter mais base jurídica e até mesmo prática para a atuação dentro do segmento em favor dos clientes, tá? Então, muitos foram realmente os pedidos nesse sentido por parte dos advogados, tá? Dos meus alunos aí, principalmente. E aí, pensando nisso, eu pensei num cronograma de aulas com as principais matérias aí que são exigidas por parte do advogado dentro do setor do agronegócio, tá? Então, são 8 aulas com duração de 2 horas, né? Cada aula. Então, são 8 encontros, uma vez por semana. Então, a mentoria tem duração de 2 meses, com uma aula por semana, para vocês poderem entender o conteúdo, né? Assimilar, para na próximo encontro podermos discutir novamente sobre isso, né? Com 2 horas de duração, e o desenvolvimento da matéria e resolução de casos práticos. E os temas a serem abordados nessas aulas serão os seguintes. Aula 1, Introdução ao Agronegócio. É extremamente importante nós fazermos uma introdução ao segmento, para que você saiba exatamente onde você está atuando e por que ele é um setor diferenciado e como você também, como profissional, pode se diferenciar nesse segmento. O que você precisa saber, né? Então, são várias informações relevantes para te contextualizar dentro de um segmento que é diferente de qualquer outro aí que com certeza você já tenha atuado dentro da sua advocacia. E aí nós vamos para a aula 2, que é o crédito rural, parte teórica. Então nós vamos dar toda a teoria do crédito rural, né? O crédito rural é um instrumento de política agrícola
Então, esse aqui é o calcanhar de Aquiles do produtor, é dentro deste tema que existe o endividamento do produtor rural, né, e matérias que são extremamente importantes para a defesa do produtor, inclusive para poder gerar a continuidade da atividade agrícola. Aula 3, crédito rural prática. Nós vamos falar sobre a prática de atuação dentro do crédito rural, dentro do endividamento do produtor rural, as medidas judiciais a serem aplicadas no alongamento, exceção de pré-executividade, embargos à execução revisional de contratos bancários. Nós vamos tratar sobre tudo isso na prática. Aula 4, seguro agrícola, outro instrumento de política pública, né? E aí na aula 4 nós vamos falar sobre a teoria, a parte teórica, tem muitos pontos aqui, você não vai encontrar nas doutrinas de direito civil que falam sobre contratos de seguro, né? São questões muito específicas para o direito securitário agrícola, tá? E que inclusive tem pouca doutrina falando sobre isso. Então nós trouxemos muitas informações para poder discutir aqui nessa aula teórica, que é a aula 4. Aula 5, seguro agrícola, parte prática. Então nós vamos falar sobre atuação prática no seguro privado, no seguro público, na contratação do seguro mediante incentivo por parte do Estado. Então nós vamos explicar tudo isso e como você vai atuar com o seguro agrícola, tá? Aula 6, nós vamos falar sobre a desapropriação para fins de reforma agrária e ações possessórias, tá? Faz parte do dia a dia de quem tem imóvel rural passar por problemas de ações possessórias, como reintegração de posse, emissão na posse, manutenção de posse, interdito proibitório e, em casos excepcionais, a questão relacionada à desapropriação para fins de reforma agrária. Poucos profissionais entendem como atuar com desapropriação, tá? E a precificação em cima disso é feita sobre o valor do imóvel rural. E os imóveis rurais têm um alto valor de mercado, né? Então, é um excelente serviço para você prestar em favor do seu cliente produtor rural. Aula 7, aqui é uma dor do advogado. Prospecção, precificação e fechamento de contratos. Então, nós vamos explicar muitas estratégias para prospecção de clientes, precificação dos serviços dentro do agronegócio e estratégias para fechamento de contrato com os produtores rurais, técnicas das primeiras reuniões, como fazer e assim por diante, tá? Aula muito importante. A aula 8, uma aula de fechamento, de gestão de escritório voltado ao agronegócio. Nós vamos explicar como que funciona a gestão, como você implementar essa gestão para você ter maior efetividade dentro da sua advocacia do agronegócio, certo? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link que você vai acessar essa página com o conteúdo, com todas essas informações, e você vai clicar, vai te encaminhar para o WhatsApp, em que nós vamos, se você tiver alguma dúvida, nós vamos tirar as suas dúvidas e depois te encaminhar o link em que você pode fazer a aquisição dessa mentoria, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Mas essas vagas são limitadas. Como uma turma com participantes ao vivo, nós estamos limitando a quantidade de alunos para 10 vagas. Então, são apenas 10 advogados para essa primeira turma, para poder ter início aí no dia 17 de setembro e vocês começarem a atuar com qualidade dentro do agronegócio, tá certo? Eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.